Gases de efeito estufa são gases que absorvem uma parte dos raios do Sol e os redistribuem em forma de radiação na atmosfera, aquecendo o planeta em um fenômeno chamado efeito estufa, e é essencial para o controle da temperatura do nosso planeta. Sem ele, acredita-se que a temperatura superficial média da Terra seria em torno de menos 18 graus Celsius, o que inviabilizaria a vida como conhecemos, e espessas camadas de gelo cobririam os nossos continentes. O risco, entretanto, é que atividades humanas são capazes de aumentar a concentração dos gases na atmosfera, intensificando o efeito estufa e aumentando as temperaturas na superfície do nosso planeta, causando impactos climáticos de longo prazo que afetam os sistemas naturais, o chamado aquecimento global antropogênico. Gases do efeito estufa. Existem diversos gases que causam o efeito estufa. Entre os principais, temos o dióxido de carbono. É responsável por cerca de 60% do efeito estufa, podendo perdurar na atmosfera por até 1000 anos. É proveniente das queimadas, desmatamentos e queimas de combustíveis fósseis, como o diesel, a gasolina, querosene de aviação, gás natural, carvão mineral e entre outros. A perda de vegetação é impactante, pois esta é capaz de absorver o CO2 do ar. Vapor de água, H2O. É o gás estufa mais abundante da atmosfera terrestre, sendo o maior contribuinte geral para o efeito estufa. Contudo, quase todo o vapor presente na atmosfera não tem relação com o ser humano, sendo produzido de forma natural. Porém, considera-se que uma maior temperatura média causa maior evaporação de água, assim aumentando a participação do vapor no efeito estufa. Ozônio contribui com cerca de 8% para o efeito estufa. Tal gás, formado na baixa atmosfera sob estímulo do Sol, advindo de óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, proveniente de usinas termoelétricas, veículos e desmatamentos. O metano, CH4, é responsável por 15 a 20% do efeito estufa, podendo perdurar na atmosfera por até uma década. A extração de petróleo e gás, a mineração de carvão e os aterros sanitários representam 55% das emissões de metano antropogênico. Um total de 32% das emissões desse gás pode ser atribuído aos animais ruminantes, como vacas e ovelhas, que fermentam alimentos em seus estômagos. A decomposição do esterco e o cultivo do arroz também são atividades agrícolas que contribuem para a emissão do CH4. O metano é 80 vezes mais potente que o CO2, como causa do aquecimento global. Alguns fatores podem auxiliar na diminuição da emissão de gases de efeito estufa. O primeiro deles é a transição para uma energia limpa e renovável, como as energias eólica e solar. É essencial também a eliminação do carvão das cadeias produtivas e da geração de energia. Outra alternativa é a precificação do carbono, uma espécie de preço que os países colocam sobre a poluição oriunda de fontes de carbono. Em países onde a agricultura é forte, sugere a proteção e restauração de ecossistemas naturais, como florestas, turfeiras, áreas úmidas, savanas e campos. Obviamente, também são necessários investimentos em pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias mais ecológicas, assim como campanhas que mobilizem mudanças de hábitos, comportamentos e padrões culturais. Boa noite, estou aqui com o professor Fogaça, da Escola Frei Policarpo. Ele dá aula de filosofia aqui pra gente. E a gente vai fazer uma entrevistinha para ele, uma perguntinha para ver o que ele sabe sobre o assunto. O professor sabe quais são os
os gases do efeito estufa? Os gases de efeito estufa, sim, não me memória. CO2, gás metano, e daí já não vou saber mais. Ótimo, obrigada. Boa noite, eu tô aqui com o nosso professor de História da Escola Secundária e a gente vai fazer uma pergunta para ele sobre o nosso trabalho. O professor sabe quais são os gases do efeito estufa? Não. Alguns talvez. Não vem nenhuma cabeça? Eu acho que foi. Emissões, metano. O professor sabe o que os gases do efeito estufa causam no meio ambiente? Causam um aquecimento global, aumento da temperatura? É isso? Não sei. Estou chutando. É isso, muito obrigada. Boa noite, eu estou aqui com a Lidiane, diretora da nossa escola, e a gente quer perguntar o que você sabe sobre os gases do efeito estufa. Boa noite, tudo bem? É um prazer ser entrevistada, Aline. Não tenho conhecimento muito profundo sobre o assunto, são mais leituras, às vezes, que a gente faz aí rapidinho, mas eu penso que, né, pela quantidade de gases emitidos aí pelos veículos automotores que estão hoje, né, num crescimento absurdo, né? Anos atrás a gente tinha um carro e olha lá por família, hoje você tem 2, 3, e claro, também as nossas indústrias que emitem, né, muito gás carbônico, entre outros, que vai causando esse efeito estufa, né, esse aquecimento, que vai levando a muitos outros problemas climáticos que a gente também, né, pode ir vendo nos próximos programas. Boa noite, eu estou aqui com o professor Caio, de LPL inglês aqui da nossa escola Frei Policarpo, e a gente vai fazer uma pergunta para ele sobre o assunto do nosso trabalho. O professor... Ai, cara,